Oi, eu sou o Daniel Lumers e a banda do meu amigo Guilherme Ball, também conhecida a banda como Cardamomo, me chamou para fazer um remix da música deles e eu vou contar um pouco sobre o processo. Então, a forma do álbum ou a estrutura dele segue a mesma que a de temas e variações, onde primeiro é apresentado um tema, uma música com vários temas. Depois disso, vem outras músicas com variações desses temas. Algumas vezes as variações remetem bastante ainda ao material original. Mas outras vezes as variações são mais mutações, de tanto que elas divergiram do material original. Então, como eu estava com um prazo bem curto, eu comecei fazendo uma técnica que um professor de composição me ensinou, que é começar fazendo várias miniaturas, sem se importar muito em como elas vão se conectar e se elas estão de acordo com o que tu vai fazer mesmo, e depois parar para pensar nelas. Então, acho que os 2 primeiros dias eu fiquei fazendo isso. Acho que eu fiz 3 miniaturas, inclusive uma eu nem usei, mas 2 eu utilizei, e boa parte sim delas. Eu só estendi elas um pouco e mudei algumas coisas, refinei, principalmente no mixagem. Então, quando eu tava tirando a música, essa parte eu fiquei ouvindo várias vezes dela. Então, a música que eu fiz, ela é basicamente um ABA. Então, primeiro a primeira seção. A forma dela também é um ABA, praticamente. Então, é um ABA dentro de um ABA. O número de compassos, ela segue bastante uma métrica de 8 compassos. Aqui tem 8. Aqui tem 8 mais meio. E aqui tem 8 mais 1. Uma coisa que eu faço bastante, então, é botar esses compassos, que nem eu pus aqui e aqui, entre as sessões, porque eles criam bastante uma coisa de tensão e ajudam a chegar num clímax. Se concentrando aqui no primeiro A, tem o baixo aqui e aqui em cima tem as guitarras. Eles estão tocando em looping, aquela parte que eu mostrei antes. E estão com os efeitos também. Nessa música, para dar esses efeitos de stuttering, que as pessoas chamam, ou gaguejar em português, e cortando o volume. E isso ajuda a criar outros ritmos, né? Se eu tocar essa guitarra sem isso. Agora sem. Tem um efeito aqui que tá fazendo um pouco disso também. Inclusive, essas coisas de automações eu fiz em vários tracks aqui. Praticamente toda track tem alguma coisa automatizada. São muitas automações que eu uso. Vamos ouvir a parte da percussão. Aqui é a bateria mesmo. E depois eu fiz uma versão com efeitos glitch. Só que só com a versão glitch ela perde muito o ataque. E daí a música perde um pouco da energia se eu tirar. Aqui tem um compasso de 2x4. Eu tentei vários outros compassos,
Eu tentei, sei lá, 7, 5, 4, 3. Eu tentei muitas coisas aqui. Mas 2 foi uma quantidade de tempo que eu gostei bastante. Opa. Até ficou legal ficar repetindo essa parte. Basicamente um prato. E fui fazendo essas automações no volume. Então aqui ele volta pro início. Ali tem umas pequenas efeitos. São só pequenas coisinhas pra ir lembrando da música. E aqui eu transponho uma oitava pra cima. Tá, e na parte harmônica tem... Ah, então depois dessa introdução entra esse vídeo do... El cardamomo. El cardamomo. El cardamomo. El cardamomo. Também ia entrar uma voz de uma velhinha aqui, falando sobre umas receitas de chá de cardamomo, mas eu acabei não usando. Eu não sei se eu ainda tem. Vale a pena tomar um chá de cardamomo, tomar um chá de cardamomo. Tá, e depois dessas vozes entra uma outra melodia que não veio dessa música, mas veio da música 730 deles. Que eu tive que fazer várias alterações pra encaixar ela. Porque, se não me engano, a música tá em 3 ou em 6, a música 7/6. E essa música aqui é toda em 4. E depois que eu fiz isso, eu renderizei. Eu coloquei daí aquele efeito glitch de novo. Coloquei uns ritmos aqui. Ele tá aleatoriamente colocando uns efeitos. E também fez uns ritmos usando o envelope aqui. Vale a pena tomar um chá de cardamomo, vale a pena tomar um... Tem esse baixo que eu gosto muito. Tem vários efeitos aqui rolando. E tem um filtro aqui fechando ele. E aqui tem aquela mesma quebra do começo. E já puxa pro A. Tá. Então, vamos ver agora a última seção. Ela já começa com um semitom acima, que nem era no final da seção A. Ela é basicamente feita de 3 partes. A primeira são 8 compassos mais 1. A segunda é 8 compassos mais 1. E a última também é 8 compassos mais 1. E depois tem um último compasso que é só um acorde, que fica segurado. Tem as vozes. Tem as vozes tocando em cima também. Eu acho muito legal como tem um contorno melódico dele falando.
aqui que parece que segue junto com a música. Então logo depois dessa primeira parte, que tá um semitom acima, ele vai para essa segunda, que eu coloquei 1.2, que já dá uma elevada assim na música. É uma diferença bem sutil assim, deixa eu mudar tudo pra mostrar. Então aqui tá 1.2, eu vou botar 1. Até daria para ser um pouquinho mais drástico se quisesse. Primeira vez que eu fiz, acho que eu fiz 1.5. Aqui pra acabar, ele tem um efeito mais vintage, assim. Eu cortei os graves e os agudos. Então cria um efeito um pouco nostálgico na track, eu acho.